Amém. Que a graça e a paz estejam com todos. Livro do Êxodo, capítulo 12. Vamos ler alguns versículos salteados do capítulo 12. Quem quiser acompanhar pelo Data Show também pode ficar à vontade. Êxodo 12, vamos ler de 1 a 4. Depois a gente vai pulando os versículos. Tá? Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para sua família, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele e o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas ou das almas, conforme o que cada um puder comer. Farei a conta para o cordeiro. Versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Verso 11. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente, e esta é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor. Verso 19. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, e qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. E o versículo 29, para a gente fechar, verso 29 diz assim: à meia-noite o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó que se assentava em seu trono, até o primogênito cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Até aí, pode se assentar. Muito obrigado, Monique, pela ajuda. Senhor nosso Deus e Pai, a sua palavra foi lida nessa noite. Pai, continua falando aos nossos corações como o Senhor tem falado, meu Deus, através dos louvores e através das oportunidades. Se as pessoas esperam ouvir alguma coisa de mim, Pai, coitada delas. Pai, coloca graça nas minhas palavras, coloca unção sobre elas, meu Deus, para que essas pessoas saiam daqui alimentadas, que essas pessoas saiam daqui satisfeitas não comigo, mas com o Senhor. Pai, fala conosco poderosamente, é o que eu te peço, agradeço em nome de Jesus, amém. Ah tá, o relógio está ali. Ok. Então, como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de contar o contexto do versículo que eu leio, para poder depois entrar na mensagem propriamente dita. Nesse contexto aqui, o povo de Israel e o povo do Egito estavam prestes a experimentar a última praga de Deus sobre o Egito. O Egito já tinha sofrido 9 pragas, 9 juízos de Deus que Deus tinha colocado sobre a nação do Egito. E o Egito estava para experimentar a 10ª praga. Então, o povo de Israel estava preso naquele lugar por 400 anos. E o Egito estava passando por um tempo de juízo, enquanto durou essas 10 pragas sobre a terra do Egito. A nação egípcia estava passando fome, sem esperança, e eles estavam desolados, porque eles perderam as esperanças dos seus deuses. Porque cada juízo, cada praga que Deus colocou no Egito simbolizava um juízo sobre o Deus daquela região. Como, por exemplo, os irmãos devem lembrar que a primeira praga que Deus lançou sobre o Egito foi a praga da água do rio Nilo virar sangue. Aquele era um juízo sobre o Deus do Nilo, porque os egípcios acreditavam que quase tudo era Deus, incluindo o rio Nilo. Que o rio Nilo era a principal fonte de renda e de alimentação do povo lá do Egito. Então, Deus fere o Nilo, Deus manda Moisés e Arão ferir o Nilo. Então a água se transforma em sangue, dando assim o juízo em cada divindade principal da nação do Egito.
Mas ainda lhes faltava experimentar a última praga. Qual que era a última praga? Quem sabe? A morte dos primogênitos. E se eu falar que não? A última praga do Egito era Deus passar por aquelas ruas. A última praga do Egito era Deus passar pela terra do Egito. A morte dos primogênitos foi apenas uma consequência. Porque Deus disse que à meia-noite daquele dia, ele passaria pelas ruas do Egito. E onde não tivesse o sinal da marca do sangue, ele mataria o primogênito. Isso é muito perigoso para mim, para você e para todo aquele que não tem a marca do sangue de Jesus. Porque quando Deus passa em algum lugar ou perto de uma pessoa que não tem a marca do sangue, muito cuidado sobre essa vida. Muito cuidado. O mínimo que pode acontecer é a pessoa perder a vida. O mínimo que pode acontecer. A gente vai explicar isso durante a mensagem. Então, o juízo de Deus estava sendo para todos. A 10ª praga seria para todos, mas ainda assim Deus foi misericordioso com todo aquele que era obediente, ou para todo aquele que fosse obediente. Ou seja, Deus falou o seguinte: vocês têm que colocar a marca do sangue de um cordeiro na porta de vocês. Vamos supor que um hebreu, que um judeu, não deve ser, né? Eu sou povo de Deus, eu sou hebreu. Deus não vai fazer isso comigo, né? A Bíblia não relata, mas a Bíblia fala que todo egípcio que não colocou a marca do sangue morreu. E as 10 pragas do Egito nos ensinam muitas coisas. Hoje pela manhã na escola dominical a gente estava falando sobre isso. Eu falei sobre algumas pragas, eu quero falar só sobre 2 rapidinho. A Bíblia fala que Deus puniu o Egito com praga de piolhos. Deus manda Arão tocar o cajado no chão e a areia do Egito, a areia do pó do deserto se transformou em piolhos. Então, o Egito foi tomado por milhares e milhares e milhares de piolhos. Isso transformando para nós, para a nossa realidade, o que é isso? Deus permite pensamentos imundos. Deus permite pensamentos maldosos na minha cabeça, no sentido de punição, no sentido de juízo. Deus permite isso, no estado de juízo. Outra praga que a gente viu era uma praga das moscas. Deus deu a ordem para as moscas perturbarem os egípcios. Todo mundo sabe que mosca só fica em lugar sujo. E a gente viu hoje pela manhã que os egípcios eram extremamente limpos. Extremamente limpos. Eles eram tão limpos que eles não tinham um fiapo de cabelo no corpo, porque eles acreditavam que fio de cabelo era sujeira. De tão limpos que eles eram. Mas ainda assim Deus, em forma de punição, em forma de tormento, manda uma nuvem de milhares de moscas sobre eles. O que isso significa? Significa que moscas só vivem em lugar sujo. Quando que eu vivo no lugar sujo? Muitos de vocês, eu não sei, pode estar vivendo agora em um lugar sujo, mesmo você com perfume debaixo do braço, no pescoço, e ter acabado de tomar banho. Quando eu estou sujo diante de Deus, quando eu falho na minha santificação, todas as vezes que eu não purifico as minhas vestes, todas as vezes que eu não busco uma santidade diante do Senhor, eu automaticamente vou sujando as minhas vestes espirituais, eu vou sujando a minha comunhão com Deus. Eu automaticamente, ficando sujo, automaticamente atraio moscas. E a representação de moscas na Bíblia são espíritos imundos, são espíritos malignos. Então, se eu não cuido da minha santidade, automaticamente eu atraio espíritos malignos para a minha vida. Então, cada praga significa uma sentença específica, em primeiro lugar, sobre cada deus do Egito. Em segundo lugar, sobre o faraó e sobre o povo do Egito também. Simboliza isso. Mas Deus preparou um escape. Deus preparou um meio do povo de Israel sair dessa. Qual foi a receita? Em primeiro lugar, o povo de Israel tinha que matar um cordeiro, sacrificar um cordeiro e passar o seu sangue nos umbrais das portas. De toda a casa onde morasse um hebreu, tinha que ter a mancha do sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Outra coisa, esses hebreus tinham que estar arrumados, prontos para sair, porque eles não sabiam o que ia acontecer. A partir do momento que Deus matasse os primogênitos do Egito, ninguém sabia o que ia acontecer. Então Deus deixou eles que ficassem preparados, para que
pudesse acontecer qualquer coisa. Outra coisa, Deus pediu para que não tivesse fermento na comida daquela noite. Então foram essas três coisas: matar o cordeiro, se alimentar dele, passar o sangue dele na porta. Segundo lugar, estar arrumado, porque eles não sabiam o que iria acontecer. E terceira coisa, não colocar fermento na alimentação daquela noite. Esse foi o escape. E isso aconteceu literalmente. Eles pegaram o cordeiro, mataram, passaram sangue na porta, ficaram arrumados, prontos para sair, e não colocaram fermento na comida deles. Os judeus hoje, até o dia de hoje, eles acreditam no seguinte: que no primeiro dia do ano, todo judeu acredita nisso. Que todo primeiro do ano Deus desce do céu, passeia sobre a terra e escreve nomes em seu livro. Esses nomes são nomes daqueles que ele terá misericórdia esse ano e nome daqueles que ele não terá misericórdia esse ano. Que Deus vai permitir que tais pessoas morram. Então, todo primeiro dia do ano acontece isso. Os judeus acreditam nisso, na verdade. Os judeus acreditam que Deus vai exercer o juízo sobre um número certo de pessoas naquele ano. E como o ano de 2018 começou, dentro da crença dos judeus, provavelmente ele já passou a lista de quem vai e quem fica durante esse ano. Quem vai e quem fica. E Deus, com toda certeza, você pode não estar prestando atenção, mas Deus está exercendo os seus juízos, assim como ele exerceu lá há mais de 5.000 anos no Antigo Egito. E eu te provo com a notícia da televisão. Quem está assistindo o jornal, vendo um monte de chuva em tudo quanto é lugar, alagando um monte de lugar, afogando, tendo tudo prejuízo. E se eu te falar que essa chuva é juízo de Deus? Mas aí não, né? Não. A chuva no tempo certo, ela é bênção para nós. Mas a falta de chuva, ou a abundância dela, é sinal de juízo. Como está lá em 1 Samuel 12, do 17 a 19, que diz assim: Samuel falando para o povo: não é agora que é a época da colheita de trigo? Pois bem, rogarei ao Senhor, e ele fará trovejar e chover, a fim de que venham a reconhecer com toda clareza como foi grave o pecado que cometestes contra o Senhor, pedindo um rei para vós. Então Samuel invocou o Senhor, e ele fez com que viesse trovoadas e chovesse naquele mesmo dia. E todo o povo se encheu de grande temor do Senhor e de Samuel. Todo o povo suplicou a Samuel: intercede por nós, os teus servos, diante do Senhor o teu Deus, para que não morramos, porquanto sobre todos nós os nossos pecados foram acrescentados, o mal que pedimos um novo rei para nós. É engraçado a gente notar que essa chuva toda, que essa chuvarada toda acontece e está acontecendo logo após, no período do carnaval. E está acontecendo nos lugares onde aconteceram as maiores concentrações de pessoas no carnaval, que é Rio de Janeiro e São Paulo. Então o texto de Samuel está falando: olha, como vocês pecaram contra o Senhor, eu vou falar para ele mandar chuva sobre vocês. E a Bíblia fala aqui que a chuva foi tão forte, mas tão forte, que varreu tudo lá com ele, que vocês pediram: Samuel, pelo amor do Senhor, pede a ele para que a chuva cesse. Para que a chuva cesse. Então Deus, ele ainda continua exercendo o juízo sobre aquele que não se achega para ele. Todo mundo aqui sabe, pelo menos a grande maioria, não vou falar todo mundo, mas a grande maioria que sabe que a Bíblia trabalha com simbologia. Como, por exemplo, a simbologia do Egito significa o mundo governado e regido por Satanás, o mundo governado e regido por forças malignas e demoníacas. O faraó, ele é simbolizado, ele é tipificado pelo próprio diabo, ou pelas pessoas que representam, ou pelas pessoas que estão amando dele, ou pessoas que estão a serviço dele. E que o cordeiro, esse cordeiro da nossa história que a gente acabou de ler, simboliza e tipifica o nosso Senhor e Salvador Jesus. Esse cordeiro significa Jesus. Mas você pode me perguntar: mas quem libertou o povo não foi o cordeiro, foi o libertador, que foi Moisés. É verdade, de fato, mas o povo só pôde ser liberto se estivesse vivo.
Se tivesse morto, não tinha libertação. Então a grande estrela da nossa história é o Cordeiro. A grande figura, a principal figura da nossa história, a história da Bíblia, é o Cordeiro. Mas como é que pode um cordeiro, um inocente, ser a pessoa, ser o personagem principal dessa história? Como a gente acabou de ler, Moisés avisa o povo, pega o cordeiro, mata ele, pega o sangue e coloca sobre os umbrais das portas. Porque eu, à meia-noite, descerei na terra do Egito, e toda casa que não tiver a marca do sangue, eu matarei o primogênito daquela casa. Eu matarei o primogênito daquela casa. Você pode não saber, mas todos os dias você está no tribunal de Deus. Você pode não saber, mas todos os dias, sem você perceber, você se coloca diante do tribunal de Deus. Mas como assim? Todos os dias Deus julga as nossas atitudes. Todos os dias Deus julga os nossos pensamentos. Todos os dias Deus nos julga. Todos os dias. Assim como ele fez com o povo do Egito, ele também nos julga. E no tribunal de Deus só tem uma sentença: todo aquele que pecar, esse deve morrer. Todo aquele que pecar, esse deve morrer. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem pecou aqui hoje? Parabéns para nós. Somos grandes candidatos à morte hoje. Parabéns. No tribunal de Deus é assim que funciona. Se alguém pecar, este deve morrer. Por isso que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Com Deus não tem desculpa. Com Deus não tem, Senhor. Com Deus não tem jeitinho brasileiro. Em primeiro lugar, porque Jesus é judeu. Já começa por aí. Não tem jeitinho brasileiro com Jesus. Então como é que faz? Se alguém tem que morrer, como é que faz? A Bíblia fala que nessa história, nesse contexto, um cordeiro teve que morrer por toda a nação. Um cordeiro teve que morrer por toda a família, por toda a casa. O que isso significa para nós hoje? Que um inocente, ele tem que morrer no lugar de um criminoso. Um inocente tem que morrer no lugar de um criminoso. É a mesma coisa que eu e você fôssemos condenados à morte. Estaríamos indo diante da cadeira elétrica. Todos nós, indo diante da morte, indo para a cadeira elétrica. Nós fomos julgados, somos condenados. Fomos colocados lá, e o executador pregasse as fivelas nos nossos punhos e tivesse ajeitando aquela coroa de ferro na nossa cabeça, com aquela esponja d'água. E antes que ele puxasse o gatilho, alguém chegasse. Pois não, dá licença. Tudo bem? Eu quero morrer no seu lugar. Peraí, como assim? Você quer morrer no meu lugar? Eu quero morrer no seu lugar. Não, mas você não fez nada, você é inocente, eu sei. Mas para que você viva, alguém tem que morrer nessa sentença. E eu quero morrer no seu lugar. Eu quero morrer no seu lugar. Existe uma história que diz o seguinte, que um jovem rapaz, ele foi condenado. Ele estava num bar, ele brigou com seu amigo e na hora do calor da discussão, ele matou seu amigo. E ele foi condenado à forca. Ele foi condenado à forca. E os amigos dele estavam buscando a absolvição dele diante do governador. Estava buscando a absolvição dele e o governador, atendendo a pedidos dos amigos, foi visitar então o condenado. Mas só que o governador não foi com as suas roupas de governador. Ele foi com uma roupa de religioso. Ele se vestiu de religioso, pegou uma Bíblia, colocou debaixo do braço e foi até a prisão, onde o condenado estava morto apenas esperando a condenação ou o salvo-conduto dele. E o governador, vestido de religioso, chega para ele: ô meu jovem, pois não, quero falar com você. Mas eu não tenho nada para falar com você, não. Calma, meu jovem, deixa eu falar, eu tenho uma coisa que vai interessar você. Não, eu não tenho nada que me interesse vinda de você, é muito menos desse livro aí que tem debaixo do braço.
Meu jovem, por favor, ouça pelo menos o que eu tenho para dizer. Não, eu não tenho nada, não quero nada com você. Eu nunca gostei de igreja, eu nunca gostei de religiosos. Sai daqui, eu não quero nada de você. Eu já estou condenado mesmo, saia daqui. Aí o governador ainda assim insistiu um pouco, mas o jovem condenado foi irredutível. O governador pegou e foi embora. Um dos carcereiros, assim que o governador foi embora, disse para o rapaz na cela: você é louco, você é um maluco. Como assim eu sou doido, eu sou maluco? Você não sabe quem era aquele homem. Você não sabe, você não tem ideia de quem era aquele homem. Ah, era um religioso qualquer, que veio me encher o saco com papo de Bíblia, com papo de sei lá de quê. Eu falei assim, não, aquele homem era o governador. Era o governador, ele estava com seu salvo-conduto dentro daquela Bíblia. E você jogou a oportunidade, a sua oportunidade de liberdade fora. Os dias foram se passando, chegou o dia da condenação dele. Chegou o dia do enforcamento dele. Ele, antes de ser enforcado, ele pede um minuto pro executador e pede para falar com os jovens. Ele fala com os jovens. Aproveitando que tem bastante jovem aqui também, a mensagem vai para nós. Ele fala assim, olha, meninos e meninas, hoje eu estou sendo condenado não pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu rejeitei. Muitas pessoas serão lançadas no inferno, não por causa dos seus pecados. Muitas pessoas não serão lançadas no inferno por causa dos seus crimes, por causa das suas imoralidades, por causa do seja lá o que for. Essas pessoas serão lançadas no inferno porque rejeitaram o perdão que o Senhor tem para elas. Muitas pessoas irão para lá porque rejeitaram a oferta do Cordeiro de Deus. Porque o Cordeiro de Deus se sacrificou em meu lugar. Porque a Bíblia fala, onde há pecado tem que haver morte. Tem que haver, não é opcional. Pecou, alguém tem que morrer. E um pecador não pode morrer por um outro pecador. Um condenado não pode absolver um outro condenado. Apenas um justo, apenas um inocente pode absolver um condenado. Nessa história do Êxodo, quem pagou o preço foi um cordeiro. Na nossa história, na nossa realidade, quem pagou o preço foi Jesus. A Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Jesus, ele é verdadeiramente inocente. Ele é inocente. A não ser que você me convença que Jesus tem culpa de alguma coisa, ele é inocente. Vamos lá então. Nós cremos, o cristianismo crê que Jesus é Deus, que Jesus e o Pai e o Espírito Santo fazem parte da Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus estava lá tranquilo na sua eternidade, desfrutando da sua glória, do seu louvor, do seu poder e das miríades e miríades de anjos no céu, rendendo os 24 horas louvores e glórias e honras ao Deus Todo-Poderoso. Até que um dia, na conversa entre os três, eles resolvem que o Deus Filho, Jesus, tem que vir à Terra. Vamos imaginar que uma pessoa, vamos supor que você seja uma pessoa milionária. Milionária. Eu já contei essa história, gosto de repetir ela. E você tem um aquário de formigas. Você tem um aquário de formigas. E você ama formigas. A sua paixão é formigas. Mas só que você vê aquelas formigas no seu aquário e vê que elas estão tomando um caminho que estão fazendo elas morrerem mais rápido. Elas estão se destruindo. Você sabe porque você está do lado de fora. Você vê, você tenta se comunicar com aquelas formigas. Formiga, não vai para aí, vai para o outro lado, esse caminho vai te matar. E as formigas não te ouvem, embora você do lado, sabendo toda a verdade, as formigas estão lá, indo para o caminho da morte, indo para o caminho da morte. E você, querendo que as formigas se salvem, você falando, bradando, batendo no vidro, e nada. Até que, misteriosamente, há uma oportunidade de você se transformar numa formiga. Você ama tanto formiga, que Deus
na sua infinita graça e misericórdia, transforma você em uma formiga, para que você possa avisar as formigas que estão dentro do seu aquário de formiga, para que você possa orientar elas no caminho certo. E assim acontece. Deus transforma você numa formiga, e você vai lá, olha, eu sou, sabe aquele que estava lá do lado de fora, o dono do aquário? Sou eu. Eu sou o dono do aquário e vim aqui mostrar um caminho de vida para vocês. E vim aqui mostrar um caminho de salvação, porque o caminho que vocês estão seguindo é um caminho de morte. E as formigas tudo lá, ih, mané, sai fora, vai. Que mané? Tá achando que é o dono do aquário. Olha, tem cara de formiga, tem orelha de formiga, tem perna de formiga. Ah, tá bom. Ok. E você vai lá tentando, e você, por amor àquelas formigas, você insiste tanto, que aquelas formigas que você foi ajudar ficam com tanta raiva de você, que resolvem matar você. Ai, que formiga chata, vamos matar essa formiga logo, perturbando o nosso juízo, deixa a gente ficar aqui quieto no nosso canto, maravilhoso. E eles matam você. Mas você não sabia que aquele era apenas um teste que Deus estava fazendo com você. Mas antes de você aceitar esse teste, eu acabei esquecendo de falar, que Deus fala o seguinte para você: olha, você quer se transformar em formiga? Sim, quero sim, porque eu amo aquelas formigas. Eu quero que aquelas formigas não se matem ou tenham vida, que elas tenham uma noção do que elas estão fazendo errado. Então tá bom. Eu vou transformar em você em formiga, mas tem uma coisa. Uma vez transformado em formiga, nunca mais você vai retornar à sua forma humana. Nunca mais. Você será formiga para sempre e eternamente. Você aceita? Aceito. Aí acontece tudo isso que eu te falei, você morre lá na mão das formiguinhas lá. Da formiguinha lá terrorista. E como a sua constituição não é 100% formiga, originalmente você é 100% humano e 100% formiga, você, no determinado momento, você volta, você retorna, você ressuscita da sua morte de formiga. E aquelas formigas, algumas acreditam, outras não. Ok. Depois dessa história, você ainda assim, com todo o seu formato, com todo o seu corpo, as suas dimensões, a sua vida, a sua faculdade, seu emprego, o seu carro, a sua família, o seu dinheiro, toda a sua vida que você tem, você aceitaria se transformar em uma formiga que facilmente pode ser esmagada? Pela reação, acredito que não. Mas foi isso que Jesus fez por nós. Jesus, sendo um Deus todo-poderoso, Ele, por amor a nós, se fez um tamanho de formiguinha como eu e você. Por amor a nós, Ele veio, Ele entrou no aquário chamado planeta Terra. Por amor a nós, Ele se fez como um de nós. Por amor a nós, Ele falou: olha, eu sou o dono do aquário. Eu sou o Senhor, eu sou o Deus. Eu sou o Messias que vocês estavam esperando. Acreditem em mim, porque eu sou essa pessoa. Acreditem em mim. E muitas outras formiguinhas, muitas formiguinhas judias, não estavam nem aí para Jesus. Até que elas matam Jesus. Mas o mais interessante dessa história não é que ele se transformou em formiga nem nada disso. A grande maravilha dessa história é que por amor a mim, essa criatura miserável que vos fala, eu posso até parecer bonitinho, arrumado, com cabelinho empolado, perfumado. Mas se você conviver comigo uma semana, você vai ver o quão miserável eu sou. Você vai ver que conviver comigo durante uma semana, você vai até mudar o seu jeito do que você me olha. Porque dentro de mim e dentro de você também, existe uma natureza maligna, que sempre coloca a gente para fazer o que é errado. Sempre. E a maravilha dessa história é que Deus, que Jesus, sendo Deus todo-poderoso, sendo um Deus absoluto, soberano, eterno, onipotente, onipresente, sendo um Deus indescritível, a nossa mente humana, Ele resolve se fazer como ser humano. E por amor a nós, nunca mais voltar à sua forma de Deus, como Ele era antes. Ele continua sendo Deus, mas é um Deus dentro de um corpo humano.
Por amor a mim, por amor a você, Jesus está preso dentro de um corpo humano por toda a eternidade. Sabe para quê? Para falar que Ele te ama, para falar que Ele fez tudo por você, para Ele falar que você é importante para Ele, para Ele falar que você pode não ser nada para ninguém. Para você, Ele largou tudo, Ele largou o céu, Ele largou a glória para se fazer parecido com você. Essa é a mensagem da Páscoa. Essa é a mensagem da Santa Ceia que vamos participar daqui a pouco. Que Jesus, sendo um Deus todo-poderoso, Ele largou de toda a sua glória, Ele largou de todo o seu poder para viver como um de nós. Jesus passou fome, Jesus passou frio, Jesus passou raiva, Jesus passou dificuldade, Jesus sentiu dores. Jesus não precisava sentir nada disso. Jesus não precisava sentir nada disso. Nada, 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 nada. E ainda assim, por amor a mim, por amor a você, Ele o fez. Ele não fez reclamando. Ele não fez chorando. Ele não fez, meu Deus do céu, que hora que a cruz vai chegar que eu estou doido para ir para o céu de novo. A Bíblia fala no livro de João, se eu não me engano, no capítulo 16, que Ele nos amou e nos amou até o fim. Quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, penando, sofrendo as piores dores que eu e você jamais vamos imaginar, Ele estava nos amando lá. Ele estava lá. Quando o romano estava lá fincando o prego no pé dele, Ele estava nos amando. Quando os sacerdotes, quando os religiosos da época estavam falando assim para Ele, olha, mas você não é o Messias, não é o rei dos judeus, desce dessa cruz, aí veremos que você é aquele que você fala que diz que é. Se Ele quisesse, se Jesus quisesse, ele só precisava fazer isso aqui, ó. E tudo acabaria, Mas Ele lá na cruz, lá preso naquelas duas hastes de madeira, Ele estava olhando para mim e para você. Ele estava olhando para mim, Ele estava olhando para você lá no seu quarto, chorando, orando. Ele estava olhando para você na sua pior dificuldade. Ele estava olhando para você e falou assim, Deus, eu não vou conseguir. Deus, me ajuda. Deus, eu não vou suportar. Deus, me livra disso. Deus, me salva daquilo. Ele lá na cruz há 2000 anos atrás, Ele olhou para mim e Ele olhou para você. Se Ele quisesse, Ele podia descer? Claro que Ele podia descer. Mas Ele não quis descer. Porque se Ele descesse, eu e você não estaremos aqui hoje. Não estaremos aqui hoje. Ele ficou na cruz, porque Ele sabia que você precisaria dEle, e que eu precisaria dEle. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Meu Deus, somos tão pequenos, meu Pai. Somos tão pequenos e ainda assim o Senhor preferiu, o Senhor escolheu morrer por nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado, Jesus. No livro do Êxodo fala que o povo de Israel era escravo. Transportando para hoje, nós também éramos escravos. Éramos escravos dos nossos vícios. Éramos escravos dos nossos pecados. Éramos escravos das nossas vontades. Eu tenho certeza que antes de você vir para a igreja e ter o seu interior transformado, eu tenho certeza que aconteceu com você. Você estava na sua casa cansado, doido para dormir. O telefone tocou. Fulano, fulana, ó, tá acontecendo isso aqui, ó. Um forró bodó aqui, ih, churrascada, cervejada. Vambora. Tá acontecendo seja lá o que for, vambora. Eu e você cansado, sobrecarregado, querendo dormir. Sei o quê? É agora. Pera aí, daqui a 10 minutos estou chegando. Geralmente demora meia hora para chegar. A 10 minutos eu estou chegando. Por quê? Porque isso era a nossa escravidão.
O nosso pecado, o nosso desejo não nos dava escolha de falar não. Então nós somos e éramos escravos do pecado. E a Bíblia fala que precisamos ser livres. A Bíblia fala que precisamos ser livres. Precisamos ser livres. Mas como um escravo pode ser livre, a não ser que um libertador a liberte, através do Cordeiro chamado Jesus, através do libertador chamado Jesus. Se você hoje, nessa noite, falar: Senhor, hoje eu estou preso nisso, aquilo outro, já tentei por diversas vezes parar de fazer, mas eu não consigo, eu estou preso, me liberte, e Ele vai libertar com toda a certeza. A Bíblia fala que os judeus eles se prepararam para sair no deserto. Eles colocaram sua roupa, colocaram seu sapato, pegaram seu cajado e foram embora. E o que eu preciso levar? Outra coisa, voltando, esqueci de falar. A Bíblia fala que, além do cordeiro, existia uma ordem imediata para sair do Egito. Como eu falei, o Egito simboliza, tipifica o mundo. E existe uma ordem para nós sairmos deste lugar. Existe uma ordem para sairmos desse mundo. Quando Jesus tocar a trombeta, essa é a ordem da igreja sair deste lugar. Essa é a ordem. Não pense você que só porque você tem a marca do sangue, faz de você um salvo, faz de você um preparado. Não pense você, porque uma das formas do povo ser liberto é estar com a marca do sangue, sim, e estar preparado, porque quando der a ordem, pernas para que te quero. Pernas para que te quero. Então não adianta você só pedir o sangue de Jesus. Ai, meu Deus, me perdoa. Ai, Senhor, me perdoa desse pecado. Senhor, me perdoa disso, Senhor, me perdoa daquilo. O sangue de Jesus tem poder. Senhor, 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 Senhor. Não adianta nada eu e você pedimos perdão se eu não estou preparado para sair daqui. Não adianta nada, querido. Todo o seu esforço vai ser e será em vão. Se você, que é cristão, que é crente, tem a marca do sangue de Jesus, amém. Mas você tem que estar preparado para sair daqui. E como é que eu me preparo para sair daqui? É fácil, já falei isso várias vezes. Santidade. Quero sair daqui? Como é que eu quero sair daqui? Sendo santo. A Bíblia fala que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se não vai ver, imagine morar com Ele. Outra coisa que eu devo fazer, que é comunhão. Comunhão, eu tenho que estar em comunhão com os membros da igreja. Comunhão que eu falo não é só falar a paz do Senhor na porta, não. E virar a cara na rua. Comunhão. Comunhão vem de koinonia, estar juntos e unidos no mesmo propósito. Temos que ter comunhão. Outra coisa que eu tenho que levar, se eu quero sair daqui, o que eu tenho que levar? Qual é o único tesouro que eu vou levar para o céu? Qual é o único tesouro que eu vou levar para o céu? É a nossa família. A nossa família é o único tesouro que eu e você vamos levar para o céu. Não adianta levar carro, casa, nada, porque caixão não tem gaveta. O único tesouro que eu levo para o céu é a minha família. O único tesouro. Quer ir para o céu, irmão? Leva a sua família junto. Outra ordem que Deus falou para o povo: matar o cordeiro, se alimentar do cordeiro, se preparar para sair a qualquer momento e não colocar fermento na comida. O fermento na Bíblia tipifica o pecado. Tipifica o pecado. Nós já não valemos muita coisa. Com o pecado, então, estragamos mais rápido do que deveria. Vou repetir. Nós já não valemos muita coisa. Com o pecado em nós estragamos mais rápido do que deveria. O que me faz ser uma pessoa livre não é ter grilhões, não é ter corrente nas minhas pernas, nem no meu pulso. É ter o desejo de ser uma pessoa livre.
Então não adianta nada, não adianta nada você estar aqui congregando, bonitinho, lindo, maravilhoso, seguindo o protocolo, se você gostar de estar preso, ou se você não quiser ser uma pessoa livre. Não adianta muita coisa. A Bíblia também fala, eu encerro aqui, que à meia-noite o Senhor visitou a terra do Egito. À meia-noite o Senhor visitou a terra do Egito, e quem não estava com a marca do sangue sofreu o juízo de Deus. E se Deus passasse hoje? E se Deus passasse hoje? Você teria a marca do sangue se Jesus passasse hoje? Porque nós todos os dias temos fé. Você pode não saber, mas você tem fé. Toda vez que você dorme, você tem fé que no outro dia você vai levantar para trabalhar. Então temos essa fé todo dia. Temos a fé de marcarmos compromisso para daqui a 2 dias, daqui a 1 semana. Temos a fé de estarmos vivos, de marcar compromisso daqui a 1 mês, ano que vem, uma viagem, trabalhar e guardar dinheiro. Temos essa fé. Mas me mostra na Bíblia ou em qualquer outro lugar que quem te garante que você vai acordar amanhã. Não, eu particularmente eu não gosto disso. Eu não gosto de fazer terrorismo. Não gosto. Mas é uma verdade. Quem garante? E lá, não, igual o pastor sempre fala, lá não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter pastor, não vai ter professor de escola dominical, não vai ter ninguém, meu chapa. É você e Deus. É você e Deus. Alguns domingos atrás, até um tempinho já, eu falei que no livro do Apocalipse, Deus vai abrir os livros para julgar todas as pessoas. E a Bíblia fala que existem 21 livros, se eu não me engano, 21 ou 25 livros para julgar a humanidade. 25 livros. Ou seja, nada do que eu faço ou deixo de fazer vai passar desapercebido. Nada. E detalhe, deixa eu só colocar um terrorzinho, já que eu já comecei, né? Deixa eu acabar o terror, já entrego o microfone. Porque as pessoas acham que Deus, quando vai julgar todos nós, Deus vai julgar a todos, tá? Todos. Deus vai julgar a todos. Uns para a condenação e outros para a salvação. Todos nós aqui seremos julgados para receber presentes. Então o nosso julgamento será para testificar o quanto trabalhamos para o Senhor. E mediante ao nosso trabalho receberemos recompensa. Então esse será o nosso julgamento. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Mas o julgamento do ímpio, daquele que não quis Jesus, daquele que rejeitou o Evangelho, será um pouquinho diferente. Será o seguinte: Deus vai pegar uma pessoa X qualquer, vai colocar no meio da roda, imaginando, né? Vai colocar no lugar de destaque, e vai ter um telão enorme lá, Full HD. E tudo o que aconteceu na minha vida e na sua, escondidinho, lá que ninguém sabia, só estava você e Deus lá dentro daquele lugar, ou com aquela pessoa que não devia estar. Deus estava lá colado, cheirando o seu cangote, e Deus vai mostrar para todo mundo o que você fez. Por quê? Porque a Bíblia fala que não existe nada escondido que não vai ser revelado. E por que Deus vai fazer isso? Porque Deus é sacana? Não. Porque a Bíblia fala que um dos atributos de Deus é justiça. Então, em forma de justiça, Deus tem que expor tudo da minha vida e da sua vida, para que nenhuma criatura fale: o Diogo está aqui em cima? Por causa de quê? Quem vai estar no céu, todas as pessoas saberão por que ela está no céu. E as pessoas que vão para o inferno, todas as pessoas saberão por que elas foram para o inferno. Não vai restar nenhuma vírgula de dúvida por que quem foi, quem subiu, quem ficou. Não vai ter, porque o caráter de Deus é justiça. Se é justiça, é para todos. Amém? Convido a você a ficar sobre os seus pés, a levantar. Sobre essa mensagem, gostaria que você repensasse, fizesse uma análise de como é que foi a sua semana, como é que foi o seu mês, como é que tem sido a sua vida.
Será que a sua vida tem comprovado que você tem a marca do sangue? Será que a sua vida tem comprovado que você está preparado para sair daqui? Se você não está preparado para sair daqui, se Jesus voltar e se você morrer hoje, você não sabe o destino da sua alma, você não sabe para onde você vai passar a eternidade. Hoje à noite é noite de concerto. Hoje à noite é a noite que Deus me deu e Deus te deu para te dar uma segunda chance, te dar uma nova oportunidade, porque Deus é um Deus de novas oportunidades. Não desperdice essa oportunidade, porque você não sabe o dia de amanhã. A sua fé quer dizer que sim, a sua mente quer dizer que sim, mas você não sabe se você terá outra chance. Jesus fala numa parábola o seguinte para um rico insensato. Ele fala assim: louco, esta noite pedirão a sua alma, e o que você fez com ela? Para onde ela vai? E eu encerro a minha mensagem com essa pergunta: louco ou louca, esta noite pedirão a sua alma, o que você fez com ela? Para onde ela vai? Muito forte, muito forte. Que visão, né? Da palavra maravilhosa. Eu arriscaria até dizer o seguinte, que não são algumas, mas todas. Todas as pessoas que serão condenadas, que estão condenadas e que estarão no inferno, não foi por causa do seu pecado, foi por rejeitar o perdão de Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos. Porque pecador todo mundo é. Crente peca, irmão, peca. Ele não vive no pecado, porque a partir do momento que ele conhece a Jesus, ele passa a viver para Jesus. Então ele santifica a sua vida. Ele se esforça para não pecar. Mas a verdade é que Jesus veio e está até hoje oferecendo perdão. Olha como isso é forte, irmão. Para e pensa. Qual é a mensagem de Jesus hoje? O que Jesus nos manda anunciar para as pessoas? Que o perdão está à disposição de qualquer um. Só que, ao invés das pessoas aceitarem o perdão de Deus, elas rejeitam o perdão de Deus. Elas preferem continuar vivendo longe de Deus, enfurnado no erro, do que aceitar o perdão do Senhor e se voltar para Ele. Que coisa tremenda, hein? Que coisa tremenda. Rejeitar o perdão do Senhor. Ele veio, tomou a nossa forma, viveu uma vida íntegra, foi para a cruz do Calvário e morreu no nosso lugar, e nós dizemos não. Isso é muito sério, muito forte, irmão. E hoje nós vamos participar da ceia.